Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje vamos tratar do aborto. Eu não vou fazer apenas um vídeo, pretendo fazer mais, abordando questões filosóficas, sociológicas, éticas, teológicas sobre o aborto. O aborto é algo tão grave que outro dia, aliás, eu estava lendo este livro aqui, da Chamada da Meia-Noite, e uma das coisas que o autor coloca aqui, que o aborto, ele matou mais do que qualquer epidemia ou pandemia moderna. É uma coisa tenebrosa. O aborto é altamente genocida. A prática do aborto é uma prática que traz o genocídio à baila, novamente, na sociedade moderna. Então, a gente precisa pensar sobre o assunto, discutir esse assunto, porque nós não estamos falando de uma mulher que quer tomar uma decisão. Nós estamos falando de uma mulher que quer tomar uma decisão por outrem. Ela tem parte no processo? Tem, mas existe um outro indivíduo, um segundo indivíduo envolvido. Todos devem ser respeitados, todos devem ser ouvidos, todos devem pensar sobre a problemática envolvendo o aborto. Então, nesta oportunidade, vamos tratar deste assunto fantástico, porque é um assunto que merece todo o respeito, é um assunto complexo e é por isso que vamos discutir. Tá bom, gente? Então, não vamos ter medo de conversar sobre o assunto. Eu acho que ainda pode, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda pode. Falando em aborto, nós vamos sortear, eu tenho aqui 2 exemplares, nesse sorteio que a gente faz de materiais apologéticos, e nesse mês de janeiro eu vou sortear 2 bíblias para os nossos apoiadores lá do Apoie-se do CACP. Um dos livros que eu vou sortear é esse aqui, Fatos sobre o Aborto, da editora Chamada da Meia-Noite. Olha aí, Fatos sobre o Aborto. Então, além das 2 bíblias, além do kit que eu vou sortear de livros do CACP, também sortearemos este livro belíssimo, Fatos sobre o Aborto. Eu tenho 2 aqui na biblioteca, um deles eu vou mandar de presente aí para você, que eu vou usá-lo hoje aqui para tratar da temática. Também, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, nos ajude a chegar a 100 mil inscritos. E por gentileza, se possível, se gostar do vídeo, compartilhe e divulgue o nosso material aqui. Também, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo do CACP para todas as plataformas. Bem, vamos lá. Voltando ao assunto, a ministra Cida Gonçalves, que é uma abortista que está no Ministério da Saúde, disse o seguinte à CNN: defendemos o direito ao aborto legal. É o que diz a nova ministra. Ela está dizendo que a pauta do novo governo é colocar o aborto legal como um marco a ser conquistado. De cara, essa ministra, a mando do senhor Lula, que escreveu uma carta aos evangélicos mentindo, como lhe é peculiar, dizendo que ele não ia promover o aborto, já é a primeira coisa que ele está fazendo. Essa ministra já chegou no Ministério da Saúde, tirando todas as questões que o antigo governo tinha feito para evitar ou derimir a prática do aborto. Essas iniciativas foram tiradas. Iniciativas de educação sexual, para que as crianças não engravidem, para que os pais dêem educação aos filhos, etc. Toda essa conjuntura que estava dando certo, porque é só pegar aí alguns números do antigo governo, do governo Bolsonaro. Estava dando certo. O aborto, gente, é um trauma que não faz bem a ninguém. Então, todas essas iniciativas, essas conscientizações, esses apoios para que o aborto não ocorresse, essa ministra aqui, essa colaboradora do senhor Lula, já está aí com a mão na foice para ceifar vidas de bebês. E já está aí, né, entrando com essa política do aborto legal. O que seria o aborto legal? O aborto legal seria a amplitude da lei brasileira a ponto de ser o aborto uma prática que seria feita em qualquer circunstância. Hoje, na atual legislação brasileira, nós temos o aborto em 2 casos. Primeiro, quando
a mãe está correndo risco de vida. Então o médico sabe que se ele não fizer aquele aborto, a gravidez vai matar a mãe. Então ele tem que escolher, o médico tem que escolher entre o bebê e a mãe. E nesse caso, a lei brasileira dá liberdade para o médico escolher a vida da mãe, salvar a mãe e o feto fica em segundo lugar. Se der para salvar, salva. Se não, salve-se a mãe. Isso é óbvio. É uma prática que o médico está certo e a lei brasileira é correta. Um outro caso que aí é questionável é em caso de estupro. A criança, então, seria abortada. A mãe teria o direito legal de fazer o aborto. Mas vamos lá. O que diz a Bíblia sobre o aborto? E aqui eu começo explicando duas palavras, uma em hebraico e a outra em grego, sobre vida, ou sobre criança, ou sobre filho. Eu vou ler aqui no livro Os Fatos sobre o Aborto, na página 52 e 53, que diz assim: a palavra hebraica, yeled, é usada normalmente para se referir a filhos, ou seja, uma criança, um menino, uma menina, etc. Então nós temos essa palavra yeled aparecendo, mostrando em vários textos bíblicos, estou pondo aí na tela para você, que independente se a criança está no útero ou se a criança já é um nascido de alguma idade, a Bíblia trata ele como um ser. Para a Bíblia, ambos são uma pessoa, um filho ou uma criança. No grego, nós temos a palavra brephos, que é empregada com frequência para recém-nascidos, para os bebês e para as crianças mais velhas. E aí está o texto na tela do seu vídeo. Ou seja, tanto a palavra em hebraico, yeled, ou a palavra brephos, ambas se referem à criança, tanto no útero quanto fora do útero. Ou filhos, tanto no útero como fora do útero. Isso é importante nós entendermos, porque nós estamos falando aqui de um conceito bíblico, de um conceito que é construído em toda a Bíblia. O livro vai dizer o seguinte, na página 62. O sexto mandamento, diz o texto aqui do livro, não matarás, no hebraico, não assassinarás, refere-se ao ato de homicídio, criança, esposa, marido, estrangeiro, a si mesmo, etc., já que está cientificamente comprovado que o feto é um ser humano. O mandamento também se aplica ao aborto, não matarás. Corresponde a dizer, não cometerás aborto. Então, o que o autor aqui do livro ele tá trazendo aqui para a nossa reflexão? Que menino, filho, criança, as palavras em hebraico e em grego refere-se à mesma pessoa, tanto no útero quanto fora do útero. Então, um filho está no útero quanto que um filho que está brincando, correndo na sala. E o não matarás também se aplica a ele. Logo, também eu posso ler, não cometerás o aborto, como também não cometerás suicídio e etc. É só para você ver a amplitude do contexto ou do conceito teológico. Depois nós temos o texto de Êxodo 21, de 22 a 25. E o autor do livro aqui, ele vai comentar o texto, vai expor o texto e o comentário de um rabino judaico. Ele diz o seguinte, o texto bíblico: se homens brigarem e ferirem a mulher grávida e forem a causa de que aborte, abre colchetes, literalmente que dê à luz prematuramente, porém sem maior dano, será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E aí ele coloca aqui, ele coloca assim, o renomado exegeta judeu Humberto Cassuto interpreta, traduz Êxodo 21, de 22 a 25, da seguinte forma. Aí ele coloca aqui: quando homens lutam um com o outro e involuntariamente machucam uma mulher com criança,
e sua criança nasce sem que ocorra prejuízo, ou seja, a mulher e a criança não morrem, o que feriu certamente será punido com uma multa. Mas se qualquer dano ocorrer, ou seja, se a mulher morrer ou a criança morrer, aí então se dará vida por vida. Ou seja, a Bíblia Sagrada leva a sério esse feto que está no útero daquela mulher grávida. Tanto que nós temos um salmo, que é o Salmo 139, explicitando claramente a concepção. E ali, aquela pessoa que está gerada naquele útero, para Deus, não é apenas um embrião, não é apenas uma vida celular sem expressividade. Não, para Deus, aquele óvulo fecundado é uma vida. E aí Deus até fala que ele acompanha toda essa gestação. Voltando aqui para Êxodo 21, de 22 a 25, o que nós temos aqui? Nós temos, claro, a lei dizendo que o feto é uma vida. E se essa mulher ela perde o feto por causa de um crime doloso, então esse homem cometeu um assassinato, ou qualquer outra pessoa que fez ela abortar cometeu um assassinato e é vida por vida, pena de morte. Pastor, mas esse texto é da lei. Então, mas o princípio moral continua valendo no Novo Testamento. Tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo e os demais apóstolos ensinaram não matar, porque isso é errado, é pecado. Logo, eu posso interpretar que a moralidade desse texto ainda vale hoje. Logo, a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela vai em favor da vida. E quem comete tais crimes não é, digamos assim, aprovado por Deus, de forma nenhuma. Se você não pode matar hoje, tanto como no Velho Testamento quanto no Novo, você não pode fazer o aborto. O aborto é uma prática criminosa, segundo as nossas leis, por enquanto, né? E também segundo a Bíblia Sagrada. Eu quero depois, em outros vídeos, chamar aqui alguém para comentar também do assunto, alguns especialistas, e nós vamos tratar de questões éticas sobre o aborto. Mas o que eu quero dizer, assim, momentaneamente, é que teologicamente a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não aprova tal prática, e quem assim comete essa maldade está matando segundo a palavra de Deus. Aqui está o nosso conselho bíblico e também o nosso conselho ético, moral, para que você não entre por esse caminho. Que Deus nos livre do aborto. Que Deus proteja o Brasil do jeito que está, as leis já estão razoáveis. Devemos lutar para que elas sejam mantidas e que o governo da esquerda, do PT, e também o STF, que está indo na mesma pauta, não coloque o nosso país no caminho do genocídio. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, tá bom? Se você tem dúvida, quer questionar, quer colocar em xeque alguma coisa que eu falei aqui, deixe embaixo aí dos comentários, que depois a gente faz outro vídeo, porque a gente quer trazer aqui esclarecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.